gente, tudo bem? Vim aqui entrevistar meus avós hoje, então vamos lá. Oi, tudo bem? Meu nome é Márcia, sou vó da Amanda. E o meu nome é Silvio, sou o vô da Amanda. E Agora eles vão falar um pouco sobre a história deles. Como foi a infância de vocês? A minha foi bem difícil. Eu sou a irmã mais velha de 7 filhos e a gente passou muita dificuldade, passamos muita necessidade. O meu pai era alcoólatra, ele espancava a minha mãe, então a gente passou por muita dificuldade. Passamos fome, necessidade, fomos rejeitados pela família, porque meus pais se separaram. Na nossa geração, mulher que era separada era considerada que não valia nada, e a minha mãe sempre foi tratada assim pelos irmãos dela, pela família toda, pelos amigos e vizinhos. Então a gente foi muito difícil mesmo. Mas nós morávamos em Caxias, e lá em Caxias o pessoal é de uma cultura italiana, eles são mais rígidos ainda, assim, eles valorizam mais, assim, como é que eu vou dizer assim, os bens do que a pessoa, né? Pelo menos aonde eu me criei. Não tô generalizando, não tô falando que todos os italianos são assim, mas aonde eu me criei era assim, eles davam mais valor para os bens do que para a pessoa. E ainda mais uma mulher separada, de marido vivo, né? Então foi bem difícil. Aí com 15 anos eu vim morar em Canoas. Aqui em Canoas aí começou a melhorar um pouco. Mas com 18 anos eu conheci o meu marido. Aí tu, Amanda. Como foi tua infância, avó? olha, Amanda, a minha infância foi desesperadora. Vim de uma família de 12 filhos, né? Eu sou o mais velho, 12 filhos, 6 homens e 6 mulheres. Naquela época, então, peguei a época da ditadura militar, né? Regime militar, onde passei muita fome. Desmaiei até de fome. Em que a mãe, para conseguir um saquinho de leite em pó, tinha que trabalhar fazer tricô para a prefeitura para ganhar um saquinho de leite em pó. Eu já saía comendo leite em pó dali, né? E eu entrei no colégio com 10 anos, porque não tinha condições. Eu ia de pé no chão, não tinha calçado. Eu ia meus cadernos, era um caderno só com o saco do arroz Alfredinho, Alfredinho não me lembro. Eu me lembro o nome do arroz até, Alfredinho. Mas não foi totalmente ruim, né? As brincadeiras, sempre tinha as brincadeiras assim de perna de pau, jogar bolita, pular valão. E foi muito ruim. Mas estamos aí, né? Consegui, venci. Conheci a minha esposa com 18 anos também. E ajudei ela a tirar ela daquele trauma que era o pai dela, né? Botei lei na casa dela. Não deixei ela apanhar e nem a mãe dela mais. Estamos aí, hoje somos felizes. E outra coisa também, eu vim que a mãe era do Batuque, né? Então eu ia à força, a mãe me levava, eu tinha 10, 9, saímos disso aí quando eu tinha 15 anos. E eu convivi muito com essa religião aí. E graças a Deus estou forte. Criei minhas filhas e estou ajudando a criar meus netos agora. Muito obrigado. Como foi que vocês se conheceram? Oi? Como é que foi que vocês se conheceram? Quando a gente se conheceu? Uhum. Era um sábado, inverno, era julho, né? Uhum. Não, junho, 22 de junho a gente se conheceu. E aí eu ia sempre naquele som ali, Caça e Pesca, Caças 24. E aí sábado
tava frio, chuviscando e eu não queria ir. Todo sábado eu ia. E naquele sábado eu não queria ir porque tava muito frio, eu tava cansado. Aí meus primos que chegaram lá, que sempre a gente saia junto, não, vamos, vai lá, toma um banho, vamos. Aí pra não deixar eles mal, né, eu tomei banho e fui. Aí chegamos lá na festa lá, eu conheci a maioria das pessoas, das gurias que iam, né. E aí eu, de repente, olhei, meus dois primos conversando com duas gurias, uma era a loirinha, né, essa aqui eu nunca vi aqui. Aí eu tava dando uma musiquinha lenta, eu peguei, passei no meio dos dois e peguei a mão dela e fui dançar. Deus, conhecemos ali e a gente nunca mais ficou sozinho. Separado. Na época que a gente se conheceu, assim, era som, mas nós íamos, mas a mãe ia junto. Aí tinha uma sala que ficava só as mães esperando terminar o baile, né, para depois ir embora. Então era uma coisa assim bem rígida a nossa criação. Não era solto, nós não éramos solta de fazer o que queria, ir aonde queria, não. Aí eu tinha 18 anos. 18 anos? Eu fiquei até surpreso quando eu vi que 18 anos. quando eu soube que a mãe dela estava no baile. Tava junto. A minha mãe tava junto. Tava sentada lá no cantinho. A mãe dela tá aí. Mas tudo bem, né? Minha mãe e meu irmão. É. O que vocês aprenderam sobre o verdadeiro significado do amor ao longo dos anos? Bom, a gente cresceu, como é que eu dizer, a gente estava numa fase de adolescentes para adultos e a gente cresceu e amadureceu junto, a gente aprendeu muitas coisas junto, a gente veio de uma história assim mais difícil, que nem o Silvio falou. Na nossa infância era época que não tinha tantos recursos que nem tem hoje, que nem Bolsa Escola, ajudas, não. Nós tínhamos, as nossas mães, principalmente as mães, tinham que se virar, né? E, então a gente tinha muita falta de muitas coisas, falta de roupa, calçado, isso não era fácil naquela época. Então a gente aprendeu, a gente já teve nós crescemos e amadurecemos junto, nós aprendemos muitas coisas junto e nós fizemos 41 anos de casado, a gente não fica longe um do outro e não ficamos. Dá pra contar nos dedos as vezes que a gente posou fora, longe um do outro, né? A gente não fica longe um do outro. Amor, o que eu tenho a dizer por amor? Amor é quando uma pessoa, por exemplo, vai trabalhar ou vai viajar, fazer alguma coisa, e tu sente, parece que está faltando alguma coisa em ti, e tu tem que voltar logo, procurar aquela pessoa. Então isso é amor. E respeito, né? Tem que respeitar. E, por exemplo, a gente está 42, 41 anos casado, não é fácil, mas a gente nunca levantei a mão com a minha esposa, nunca, e amo ela, até hoje. O Silvio, ele é o grande amor da minha vida, né? Ele é o meu parceiro, meu companheiro, meu namorado. Ele é o grande amor da minha vida. E a gente, graças a Deus, a gente tivemos luta, tivemos dificuldade durante o casamento, mas a gente tudo aprendeu a resolver tudo junto eu e ele. Como assim, até na criação das filhas, tudo a gente compartilhou, sempre conversou e sempre conversamos junto, tudo decidido junto. Qual foi o maior desafio que enfrentaram juntos e como conseguiram superá-lo? Foi 2 desafios. Foi no nascimento da minha filha mais nova, que eu tive uma gravidez de alto risco e fiquei 21 dias hospitalizada e o Silvio ficou esses 21 dias comigo ao meu lado e eu quase perdi ela e quase morri junto, que é a mãe da Amanda. Esse foi um desafio muito grande. Outro foi quando a minha filha mais velha foi fazer uma cirurgia, foi tirar um mioma do útero e ela teve um choque anafilático
e ali ela quase morreu. Ali a minha filha, mas eu nunca perdi a esperança, eu tinha certeza que o Senhor ia curar ela. Inclusive o médico na UTI veio e conversou comigo e começou a dizer, mãe, tu te prepara assim, mas eu sei que a minha filha vai ficar bem, eu sei que a minha filha, porque eu confio no Deus que eu sirvo. E realmente ela sobreviveu, curou e está aí hoje, forte e cada vez mais linda. É a mesma coisa que a Márcia falou. Esses 2 desafios aí foram desafio mesmo, né? Só pela graça de Deus a gente tá junto ainda. Há algo que vocês fariam diferente na vida se pudessem voltar no tempo? Eu nada. Eu faria tudo de novo. Pela minha esposa, pela construção da minha família. Eu também nada. Eu acredito que eu não faria nada. Só o que eu faria, se eu quisesse fazer alguma coisa diferente, eu acredito que seria passar mais tempo com minhas filhas, porque eu sempre trabalhei muito, fiquei pouco tempo com elas, né? Na infância, quando elas eram pequenas. Daí, porque a gente tinha que trabalhar e naquela época a gente tinha uma mentalidade de que só dar as coisas era melhor do que estar com elas, né? Então, esse pequeno período que eu fiquei muito afastada delas no trabalho, eu mudaria, sim, mudaria. O que vocês diriam que manteve a união e a cumplicidade viva no relacionamento? Primeiramente foi Deus e o segundo foi o amor que a gente sente um pelo outro. Eu respeito a dedicação, né, da minha esposa, muito bonito, muito elevado. E é isso aí, a compreensão, a paciência, a não ter aqueles ciúmes doentio. Eu sei, eu sou ciumento, mas eu sempre me dediquei, né, a me curar disso aí, né? Isso aí. Como vocês conciliavam os momentos de discordância sem deixar o respeito desaparecer? A gente nunca, até na criação das gurias, a gente nunca discutiu, como é que eu vou dizer assim, às vezes o Silvio fazia alguma coisa, dizia para as gurias, mas eu nunca cheguei e tirei a autoridade dele da frente delas. Depois a gente conversava, mas se ele dizia alguma coisa, não faz, eu não dizia, eu não fazia, eu não falava ao contrário. Eu sempre respeitei porque ele era o pai, ele sabia o que era melhor para elas naquele momento. Eu fiz de tudo, assim, né? Para ensinar elas, para educar elas. Eu fui educado já com, assim, mais violência, né? Mas nunca quis mal delas de jeito nenhum. Que conselho dariam para os jovens sobre a paciência no amor? Bom, em primeiro lugar, vocês não tenham pressa de casar, de constituir família. Aproveite a juventude de vocês, estudem, conquiste as coisas de vocês, para depois vocês pensarem, porque casamento não é fácil. Casamento é uma luta diária. Uma pastora amiga nossa sempre falou para nós que o casamento é matar um leão por dia, e realmente é isso. Às vezes um tem que ceder, às vezes um tem que ser mais inteligente, né, de ficar calado, alguma coisa assim, mas não é fácil. Para ter um bom casamento hoje, primeiro conheça a pessoa para ver como ela é, conheçam se vocês têm os mesmos objetivos, conheçam se a pessoa, como ele trata a família dele, ou ela trata a família dela, se é com respeito, porque se o menino ou a menina não respeita o pai e a mãe, com certeza não vão respeitar a sua esposa ou seu esposo. Aí é esse o conselho que eu dou para vocês. Conheçam uma pessoa. E uma pessoa que seja temente a Deus, que uma pessoa que seja correta, que seja uma pessoa que vai te tratar bem, porque casamento é pro resto da vida. Muitas vezes acham que o casamento ele é descartável. Se não der certo, a fila anda. Mas não. Já casem com esse pensamento de casar, ficar ao lado da pessoa até o fim dos teus dias. Parece longo, mas não é. O casamento, para mim,
um conselho que eu posso dar para os jovens é namorar. Quando estiver namorando uma guria ou uma guria namorando um guri, primeiramente tem que respeitar ela, né, e ele. Nunca querer se dar bem, passar por cima dela ou dele. E tem que namorar, fazer aquele trâmite todo, né? Namorar, noivar, conhecer bem a pessoa. Conhecer bem. Porque quem casa quer que vire, que seja para sempre, né? Não adianta casar aí daqui 2, 5 anos, separar. Então, quando casar com sabedoria. E amar, né? Tem que amar a pessoa. É aquilo que eu digo. Como é que eu amo? Como é que eu vou saber se eu amo? É quando tu não pode ficar longe dela. Quando tu não pode ficar longe da pessoa, tu sente uma angústia, assim, que tu quer voltar, tu quer abraçar ela e estar com ela. Isso é o amor. Ok? Qual foi o momento mais simples, mais inesquecível que tiveram junto? Pra mim foi, não foi simples. É uma coisa, eu nunca passou pela minha memória de fazer uma viagem. E o ano passado a Daiane estava aqui em casa e eles estavam pesquisando o preço de viagens e eles compraram uma passagem para ir para o Rio de Janeiro. Mas eu nunca pensei, porque Silvia, nós temos uma vida muito simples, a gente tem hábitos simples, do trabalho para casa, a gente não gosta de sair, a gente gosta de ficar na nossa casa. O máximo que a gente saía era que nós temos uma casa na praia, de ir na praia. E daí ele olhou pra mim e perguntou se eu gostaria de ir no Rio de Janeiro, que eu tenho um irmão que mora lá, né? Mas eu nunca imaginei que eu faria essa viagem. E a gente ele comprou a passagem, a gente foi pro Rio de Janeiro, ficamos, quantos dias lá? Uma semana, foi uma viagem maravilhosa. Superamos medo de avião. Eu tinha trauma de entrar no mar, porque o meu pai, ele faleceu, ele se afogou, ele teve um irmão dele que também se afogou, e eu tinha medo até de molhar o pé numa piscina. E aí eu superei todos esses medos, porque ele tinha medo de avião, e ele superou esse medo para que a gente fosse, né? Então eu cheguei assim, bom, agora eu vou fazer minha parte, vou superar o meu medo. E andamos de barco lá, andamos pela costa do Rio de Janeiro, fomos para Arraial do Cabo, para Búzios, muito lindo. Foi um passeio muito bom, muito, muito, muito bom. Eu não entendi bem a pergunta. Qual foi o momento mais simples, mais inesquecível que tiveram junto? Eu tive vários momentos. Quando a Nanda nasceu, quando a Daiane nasceu, quando eu vi a minha família ali se formando. Então, quando meus netos nasceram, então, o casamento delas, das minhas filhas, aí fiquei um tempo sozinho, assim, foi uma experiência muito difícil, né? Com elas em casa, de repente, sem a sair de casa, porque eu só ia minha veinha. A síndrome do ninho vazio foi difícil a gente A gente esperar. morava um pouquinho longe, daí viemos morar perto da casa dela. E hoje elas estão sempre aqui, quando não é uma, é outra. O que vocês mais admiram um no outro depois de tanto tempo? O que eu mais admiro no Silvio, ele é um homem muito que gosta de proteger, de cuidar, sabe? Isso eu admiro ele, do cuidado que ele tem cuidado. Se tu for no mercado, te cuida, atravessa a rua, te cuida nisso, ele tá sempre com cuidado. É o cuidado que ele tem, tanto comigo, quanto as filhas, quanto os netos, ele tem esse cuidado. E eu a minha esposa, né? Ela faz uma comidinha muito boa, sempre fez, nunca me deixou sair de manhã para trabalhar sem tomar um café. E à noite também, quando a gente faz uma jantinha boa, e a gente sai também para comer, vai num restaurante. São momentos assim que tem que dar valor, né? Que mensagem de vida e amor gostariam de deixar como legado para filhos, netos e futuras gerações? O legado que eu queria deixar para minhas filhas é união na minha família. Uma cuidar da outra. Meus netos, eu sempre falo para eles, Pedro, tu tem que cuidar da Amanda. Amanda, tu tem que cuidar do Pedro. A gente tá
de ter unidos, de um poder contar com o outro, que hoje é pouco, não existe mais isso, né? Mas de estar tu saber que tu pode contar com a tua irmã, com o teu marido, ou poder contar com a tua filha, e isso a gente tem muito aqui em casa. A gente é unido e a gente sabe que pode contar um com o outro. Eu gostaria de deixar também assim, né? Que elas sempre cuidam uma da outra, sempre juntas, e nunca tenha ciúmes uma da outra por coisas materiais, assim, né? Então, gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. E tchau. Tchau. Tchau, foi um prazer.